Teve um local no Oriente Médio que teve milhares de mortos em pouco tempo, nos últimos 2 anos. A ajuda humanitária foi bloqueada nesse lugar. Entraram em hospitais, mataram doutores, médicos, pacientes. Morreu mais gente em 10 dias do que morreu em Gaza em 2 anos. São muçulmanos, mas não teve nenhum tipo de comoção, nem das pessoas que protestam aqui no Brasil, não teve nenhum tipo de organização de flotilha para esse lugar, estou falando do Sudão, onde em 10 dias mais de 100 mil pessoas morreram. Eu queria te fazer uma pergunta. Você foi para uma flotilha para Gaza. Por que você não é vocal para também defender os outros povos no Oriente Médio que também estão sofrendo, inclusive em maior número, e você escolheu especificamente só a causa palestina e Gaza? Posso começar? Pode. Primeiramente, uma correção, né? Dentro da visão da religião islâmica, Sara, ela é a primeira esposa de Abraão, né? E Agar, ela é a segunda, pelo menos uma correção. E segunda correção, o Sudão ele não se localiza no Oriente Médio, né? O Sudão ele se localiza na África. Então, o que a gente tem ali no Sudão é um conflito que eu chamo de conflito conectado e conflito segmentado. Você não tem números no Sudão maior do que o que você tem na faixa de Gaza, você não tem o mesmo nível de destruição, você não tem o mesmo nível de morte, mas você tem os mesmos atores que atuam na faixa de Gaza, atuando também no Sudão. As mesmas potências que financiam o massacre do povo palestino, também atuando para massacrar o povo do Sudão. Essa lógica de que precisamos elencar, né, sofrimentos, quem morre mais, quem morre menos, ou assim, se eu não ajudar todos os conflitos do planeta Terra inteiro ao mesmo tempo, ao mesmo momento, eu não posso ajudar nenhum, porque aí eu estaria tendo um favoritismo, ou eu estaria, digamos, elencando por razões escusas ou por algum tipo de questão nesse sentido, né? O que a gente tem no Sudão hoje é um conflito étnico apoiado de fora, onde você tem a participação tanto americana quanto europeia quanto israelense, e sobre o qual eu já falei constantemente. Eu faço vídeos, documentários sobre conflitos que acontecem na África, eu faço lives, eu faço inúmeros materiais a este respeito. Não existe nenhuma caravana, né, de camelos para se dirigir ao Sudão agora, nenhum comboio militar para se dirigir ao Sudão agora, mas, obviamente, se existisse, eu também iria. Só que, assim, a questão que está acontecendo no Sudão agora, apesar de extremamente grave, aqui eu não estou tirando a gravidade nenhuma, ela é um conflito que estourou nos últimos 3 anos. O que acontece com os palestinos já dura 70 anos. Então, se tem um povo que está precisando de ajuda mais emergencial ainda, é o povo palestino. Mas, mais uma vez, isso não é alocação de vidas, não é alocação de vidas que são mais importantes e vidas que são menos importantes. É entender que esses conflitos são segmentados, e ajudar a Palestina também é ajudar o Sudão, é ajudar também todos os povos oprimidos pelos mesmos atores que querem, né, ali entrar e roubar e surrupiar os recursos daquele país, fazendo todo tipo de, enfim, ingerência. Por exemplo, esse mês, Israel vai reconhecer a Somalilândia como um território independente, ali do ladinho do Sudão. Exato, vai reconhecer, digamos assim, de uma forma efetiva, ou seja, vai enviar ali toda a sua diplomacia, vai enviar toda a sua estrutura estatal ali para estabelecer, né, ali dentro da região. Ou seja, não se desconecta a questão palestina com a questão do Sudão. Não se desconecta a questão palestina de questões africanas. Mas, mais uma vez, ninguém aqui é super-homem para lidar com todos os conflitos ao mesmo tempo, atuar contra todas as opressões do mundo, mas sim, dentro das nossas limitações logísticas, dentro das nossas limitações de capacidade, elencamos aqueles que não podem ajudar. Imagina, por exemplo, se eu chegasse para você o seguinte: olha, tem um mendigo que tá pedindo esmola, você vai lá e dá uma ajuda para aquele mendigo. Aí a pessoa chega: por que você ajudou isso? Por que você não ajudou todos os mendigos de São Paulo? Por que você não salvou todos os gatos que estavam pendurados na árvore? Significa que você tem um favoritismo de ajuda? Eu creio que essa não é a questão e, enfim, né, mais uma vez, a gente precisa analisar as coisas por um prisma bem lógico e objetivo. Mas... Réplica de 3 minutos. Bom, primeiro é muito curioso que você, e assim como você, outras tantas pessoas no mundo, por uma questão de escolha de solidariedade, escolham justamente a faixa de Gaza e os palestinos. Eu não estou falando que não tem que ajudar, eu acho que todo mundo tem que ajudar todas as causas. Concordo com o exemplo de você dar uma esmola para um pobre, significa que você tem que dar esmola para todos os pobres. Mas neste caso daqui tem um envolvimento político. Dar esmola para o pobre é só dar esmola para o pobre que ninguém está vendo. A flotilha está todo mundo vendo.
mas por incrível que pareça, não tem a mesma atenção da mídia, das pessoas, dos partidos políticos para outros casos. E no fim do dia, mortes são mortes, vidas são vidas e ajuda humanitária é ajuda humanitária. Primeira, você me fez uma correção, eu vou respeitosamente te fazer uma correção. O Oriente Médio não é um continente. Israel está na Ásia, a faixa de Gaza está na Ásia, o Egito está na África. A gente chama o Oriente Médio nas relações internacionais o Levante, os países árabes do norte da África, que inclui também o Sudão. Se você quiser chamar o Sudão de África, não tem problema, eu estou me referindo ao Grande Oriente Médio, que vai do Marrocos até o final do Paquistão. São os países que compõem a Liga Árabe, a cooperação islâmica dos 57 países e por aí vai. O Iêmen, por exemplo, teve mais de 300 mil mortes nos últimos 15 anos, não são 3 anos. O Sudão teve um rompimento entre Sudão e Sudão do Sul depois da queda de Omar Bashir há mais de 10 anos. O Sudão sofre com o genocídio que teve em Darfur, de 2 milhões de mortos, há décadas. Então não é um conflito de 3 anos. E a gente nunca viu, né, nos registros, nenhum tipo de atenção, artigos, protestos, passeatas, postagens, a atenção e até o recurso que é colocado em cima dessas propagandas para falar e para chamar a atenção da causa, como é feito em relação à faixa de Gaza. Eu não estou falando que em Gaza não tem sofrimento. É óbvio que tem sofrimento. Faixa de Gaza tem sofrimento, na Cisjordânia tem sofrimento, em Israel também tem sofrimento. Que, a propósito, vocês, na primeira flotilha e na segunda flotilha, foram levar ajuda alimentar simbólica, porque a quantidade grande de ajuda humanitária é entrada por terra, através das entradas oficiais, mas vocês esqueceram de outra ajuda que vocês poderiam também ter feito simbolicamente. Os reféns civis israelenses que estavam presos pelo Hamas na faixa de Gaza e que vocês simplesmente foram ajudar os palestinos, mas os presos israelenses civis que estavam na faixa de Gaza na mão do Hamas, vocês não mencionaram nada. Inclusive, na primeira flotilha, que você não participou, mas colegas seus participaram, tinham mulheres presas na faixa de Gaza. Israelenses, civis. Essas pessoas não receberam atenção da flotilha. Essas pessoas não receberam atenção. Por que algumas pessoas que estão sofrendo necessidades na faixa de Gaza merecem a solidariedade de receber alimentos, mas as famílias dos israelenses que estavam presos na faixa de Gaza viram vocês indo até lá e vocês não falaram uma palavra que eles deveriam ser soltos. Ou seja, eles não receberam uma visita da Cruz Vermelha. Eles são sequestrados em túneis e vocês não mencionaram uma palavra sobre isso. Tem a tréplica agora. Primeiramente, eu não falei que o Sudão ele fica num continente chamado Oriente Médio. Eu falei que o Sudão é um país que não faz parte do Oriente Médio. O conflito que está acontecendo agora no Sudão, ele é um conflito recente. Mas, obviamente, existem guerras na África, enfim, desde o início do colonialismo. Com relação a gente não ter ido lá enviar, né, ajuda aos reféns israelenses, eu não entendo qual é a lógica disso aí, né? Não podemos adentrar dentro do território da faixa de Gaza, né? Fomos sequestrados e levados contra a nossa vontade para o território israelense. E como é que a gente vai fazer para, sei lá, enviar ajuda para pessoas que estão dentro de túneis que são inacessíveis, uma operação militar? O que é que a gente ia fazer? Isso é risível. Isso é risível. Nós iríamos o quê? Levar homens armados para lutar contra o Hamas, ou lutar, ou convencer, ou fazer algum tipo de coisa? Isso é um não argumento, né? O que a gente tem hoje na faixa de Gaza é uma fome que ela foi projetada para acontecer. Ela mata milhares e milhares de pessoas. Você tem agora mesmo dezenas de crianças passando fome e morrendo cotidianamente e diariamente num nível aterrador, assustador, que lembram o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial contra a população judaica da Europa. As imagens de Gaza são iguais às imagens do gueto de Varsóvia. Se você pegar as imagens das crianças famélicas que estão dentro da faixa de Gaza e você colocar do lado das crianças judias famélicas que existiam no gueto de Varsóvia, você vai ver uma semelhança até nas coisas mais básicas como as expressões. Então isso não é um elencamento, mas uma coisa logística. Olha, Mansur, por que você foi na Globossomo de flotilha e você não acabou com a morte, você não acabou com a guerra no mundo, você não fez com que o PIB do Brasil aumentasse 50 milhões de vezes? Pelo amor de Deus, é uma missão humanitária objetiva que foi aprovada por diversos países membros da ONU, foi aconselhada, só levava comida, é uma ajuda simbólica, não temos condições de fazer mais do que, enfim, a gente tentou fazer, mas a discussão
sobre a Globossomo de Flotilha, Acabou o tempo, ela não pode... moço. Ah, tá. Mas você tem agora 1 minuto e meio para pergunta, você pode completar e já terminar com a pergunta que você quer para o André. Então vamos lá. Completa e já no final faz a pergunta. 1 minuto e meio para você. Tá certo. Você falou sobre os reféns israelenses que estavam dentro de túneis, né? Há mais de 70 anos, Israel mantém dezenas de milhares de palestinos presos, né, sem acusação, muitos deles, sem qualquer devido processo legal, presos em prisões administrativas, virou até um rito de passagem dentro do território israelense, você ser pego e levado para dentro de calabouço, você sumir, você ser torturado, você passar sobre todo tipo de coisa. Então, assim, Israel não cria no mundo empatia com seus atos, né, e depois quer empatia das pessoas quando sofre as consequências de seus atos. Então, assim, porque o mundo não se importa tanto com a África, porque o mundo... Bem, os países africanos, eles não ficam criminalizando, por exemplo, a negação dos genocídios que acontecem na África. A indústria cinematográfica dos países africanos não controla, né, ali uma grande parte dos filmes produzidos sobre o sofrimento dos africanos. Israel faz. Então, obviamente, quando Israel também comete crimes, quando Israel comete massacres, devido a toda essa atenção que Israel coloca sobre si mesmo desde que criou, obviamente que aqueles crimes cometidos por Israel vão receber uma atenção maior, vão receber uma atuação maior das pessoas que vão tentar ajudar as vítimas do próprio Estado de Israel. Pergunta? Pergunta? 15 segundos para pergunta. Tá bom. Vamos lá. E os prisioneiros palestinos? O que é que você sugere que sejam feitos com eles? As crianças palestinas, que são presas, inclusive, com idades étnicas diferentes na Cisjordânia, né? Que as crianças palestinas são presas a partir dos 12 anos de idade, são adultos já, inclusive. Vamos lá. Eu acho um pouco curioso que absolutamente tudo que acontece é culpa de Israel e absolutamente tudo que acontece em Israel é uma consequência do que eventualmente Israel fez. E não existe nenhuma responsabilidade aos grupos, aos países, às lideranças, às decisões e às ações de indivíduos e de grupos, e absolutamente tudo recai a uma teoria conspiratória de que Israel é culpado de tudo e o resto é tudo uma vitimização. É justamente o que eu estou tentando propor aqui. Não é assim que funciona a história, não é assim que funciona o Oriente Médio. Existem dois lados, duas responsabilidades, dois culpados, duas vítimas. Tudo é sempre dividido em dois. Eu só vou fazer uma correção. Números da Al Jazeera, que provavelmente você considera uma boa fonte. Provavelmente eles, se fossem inflar um número, estariam inflando esse número. De 67 mil mortes em Gaza, 459 pessoas morreram de fome. Isso é dado 7 de outubro de 2025. Não é milhares de pessoas, não é dezenas de milhares de pessoas, é 459 pessoas, das quais, infelizmente, 130 crianças. De 2 milhões de pessoas. Isso é triste, isso é grave, mas isso não é fome generalizada e isso não é uma arma de fome de propósito. Vamos lá. Sobre os prisioneiros palestinos. Não são dezenas de milhares, existem hoje, se não me engano, 12 mil presos palestinos em prisões israelenses. Antes da guerra começar, 7 de outubro, tinham mais ou menos 6 mil. Esse número dobrou por causa da guerra, muitas pessoas foram presas na Cisjordânia e em Gaza depois que a guerra começou. Desses 12 mil, em torno mais ou menos de 1.000 são prisioneiros administrativos, 1.500 pessoas. O resto, todos passaram por processo jurídico. Todos. Essas 1.000 pessoas que estão em processo administrativo, esse processo administrativo funciona da seguinte forma. Você é preso, o serviço secreto junto com a polícia ou o exército, dependendo aonde a pessoa foi presa, é levado para um tribunal. Eles estão investigando e a pessoa continua presa administrativamente enquanto que a procuradoria possa completar a investigação. Essa pessoa tem que ser provado para o juiz de que se ela for solta, ela pode vazar a justiça ou atrapalhar a própria investigação. Então são 1.000 pessoas administrativamente presas em Israel, 1.500, das quais muitas delas são menores de 18 anos. Mas a idade penal em Israel é 12 anos. E a idade penal na Inglaterra é 12 anos. E a idade penal na Cisjordânia, sob a autoridade palestina, é 10 anos. A idade penal no Irã é 8 anos. Então essas pessoas são presas porque elas cometeram crimes de acordo com a legislação. E Israel não é o único país que prende pessoas abaixo de 18 anos. A ONU considera pessoas abaixo de 18 anos crianças. Mas em muitos países do mundo, inclusive democracias, prendem pessoas acima de 12, 13 anos, que é o que a gente chama de idade penal.
Existe outro tipo de julgamento, outro tipo de processo, mas essas pessoas são presas e processadas e levam a cabo as penas de acordo com os seus crimes. Pedras matam. Muitos israelenses morreram porque capotaram o carro porque jogaram pedra nesses carros. Dentro de Israel e fora de Israel, dentro da Cisjordânia. Então, quando a gente fala dos presos palestinos, isso é um sintoma do conflito que precisa ser resolvido através da pacificação das populações. Quando não houver mais violência contra israelenses, palestinos pararão de ser presos. Palestinos são presos por causa da violência. Você deve saber quem é o filho do Hamas, Mossam Hassab Youssef. Ele veio ao Brasil, inclusive. Ele é filho de um dos fundadores do Hamas na Cisjordânia. Ele foi preso por Israel. Passou anos na cadeia. Na cadeia, ele mesmo conta no livro dele como o Hamas recruta as pessoas para entrarem na cadeia porque jogaram pedra e saírem da cadeia como arquiterroristas para montar atentados que matem centenas, se não milhares de israelenses. Não é assim que o conflito vai ser resolvido. O conflito vai ser resolvido quando o Hamas parar de recrutar pessoas, entrar para o LP, aceitar acordos passados, aceitar a existência de Israel nas fronteiras pré-definidas e chegar num acordo sobre Cisjordânia, Jerusalém, refugiados e segurança.